tarde. Meu nome é Célia, estou como presidente da Federação Metodista de Mulheres da Terceira Região Eclesiástica e é com muita alegria que eu cumprimento a todas e a todos com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste culto pentadistrital, em que estarão sendo representados aqui 5 distritos: Distrito Leste 1, Leste 2, Central, Norte e Sorocaba. E não poderíamos também deixar de homenagear aos nossos queridos e queridas pastores e pastoras aposentados, que vocês todos possam sentir a presença de Deus no decorrer deste culto e que Deus abençoe ricamente a vida de cada um e cada uma. Amém? Que a graça e o amor de Deus estejam entre nós. Salmo 92, de 1 a 5 e de 12 a 15. Hino de gratidão a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Qual grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Oremos em adoração ao Senhor. Senhor meu Deus, nós te adoramos e te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o Senhor tem sido a sabedoria para que neste momento que vivemos nós possamos viver conforme a tua vontade e o teu querer. Obrigada, Senhor, por esse momento tão feliz de termos esse encontro distrital, onde todas essas mulheres podem estar aqui para te adorar, para te louvar e te bendizer. E tudo que nós fizermos aqui seja para a honra e glória do seu nome. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero ser
servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser Graça e paz, irmãs e irmãos. Eu estou aqui hoje para um momento de testemunho e de agradecimento. Eu quero agradecer a todos pelo carinho e pelas orações quando eu estive enferma. E o meu coração, sobretudo, eu quero deixar aqui a minha gratidão a Deus, porque eu tenho sido uma privilegiada pelo amor de Deus. Eu sinto a mão poderosa e amorosa dele me amparando, me dirigindo, cuidando de mim desde que eu nasci. Para aqueles que não sabem, nesse ano, no mês de junho, eu contraí o Covid e eu estive internada, inclusive. Antes disto, eu estava como todos, assim, meio assustada com todo aquele noticiário constante, só dando conta de mortes, de sofrimento, de aflições. E eu tinha um pouco de receio, um pouco não, digamos assim, muito, de ter que passar por uma experiência de falta de ar, de ter que ser entubada. Eu já passei por uma experiência assim e foi traumático. Então eu pedia sempre a Deus ser poupada disso. Então, quando eu tive que ser internada, que minha neta me levou porque eu estava com febre alta e com aqueles primeiros sintomas, eu atravessei um período em que eu preocupei a todos. Muita gente orou por mim, mas eu sei que mais uma vez o meu Deus cuidou de mim. Eu saí dessa e estou aqui. E por isso que eu quero falar aqui um trechinho do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Como é bom ter um pai assim, um pai amoroso, um pai misericordioso. Eu só posso render graças. Eu tenho meu coração transbordando de gratidão e de alegria, porque eu estou aqui. Eu sei que muitos tiveram experiências diferentes da minha. Algumas pessoas amadas, inclusive, que foram levadas pelo Senhor. Deus tem um propósito para cada um. Mesmo aqueles que passaram por sofrimentos e aflições maiores, sabemos que as aflições sofridas aqui, que Jesus mesmo nos preveniu que no mundo teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo, e Ele nos disse para ter bom ânimo. E as aflições daqui podem ter peso de glória na eternidade. Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu sei que o mundo está atravessando um período de muita tribulação. Penso que é momento de refletirmos, de contarmos as bênçãos, de valorizarmos os valores espirituais e estarmos cada vez mais preparados para a volta do Senhor. Eu queria dizer que eu também agradeço muito a Deus pela vida da minha neta, que me acompanhou ao hospital, ficou comigo durante toda a internação, correndo o risco de contrair também, mas foi poupada. E eu penso que devemos ter aqui presente nas nossas mentes o coração cheio de gratidão e saber que temos que estar preparados para aquilo que Deus tem para nós, para o propósito dele para nós. E eu quero terminar aqui dizendo o que eu louvarei o Senhor até o fim da minha vida e vou cantarolar aqui um cânticozinho para terminar. Quando enfim chegar a hora da vitória do meu rei, quando enfim chegar a hora, pela graça de Jesus eu lá estarei. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que chame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confia no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e não à luz a iniquidade. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença humildemente para pedir-te perdão pelos nossos pensamentos, palavras e obras. Senhor, nós carecemos da Tua misericórdia. Sabemos que estás sempre pronto para nos perdoar. Mas já te agradecemos, Senhor, pelo Teu grande amor por nós
E em teu nome é que oramos. Amém. Graça e paz, palavra de esperança. Em Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de filhos teus. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Amém. Tua vontade faz, ó Senhor, eu sou feitura, tu és o autor, molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus, torna-me santo como tu és, ouve os meus rogos, eis-me aos teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com tua luz, poder e graça dá-me em Jesus. Tua vontade boa e sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Amém. Olá, graça e paz a todos e a todas. É com muita alegria que aceitei o convite da presidente da Federação de Mulheres da Terceira Região para estar participando deste encontro distritais. Obrigada, Célia, por ter me dado essa oportunidade. Quero agradecer também pelos votos que recebi na eleição de agente regional da Voz Missionária no Congresso da Terceira Região. Espero merecer a confiança de todas. A Voz Missionária é uma revista preparada com muito carinho pela equipe da redação. Quando você adquire uma revista, está recebendo não só uma revista que você folheia e deixa, mas está recebendo uma mensagem que te conforta, que te atualiza, que te inspira e que te orienta. A capa, ela é bem elaborada. Dentro do tema, ela chama uma atenção muito grande. Ao abri-la, folheá-la, é difícil você deixá-la de lado. Nela tem várias seções. As seções de culinária, as seções de criança e várias seções. Mas a que eu mais gosto mesmo é a seção Aconteceu. É uma das minhas preferidas, porque nelas a gente fica sabendo das programações que a Sociedade de Mulheres em todo o Brasil teve durante o ano ou durante aquele bimestre. Nela vale a pena ter uma assinatura desta revista. Seja ela, se você pegar uma revista de 10 anos atrás e uma revista atual de hoje, você estará vendo que esta revista de 10 anos ainda é atual. Tem assuntos que valorizam a sua vida. Neste final de ano,
geralmente acontece a maior número de renovação de assinaturas da Voz Missionária. Não vamos deixar as nossas assinantes sem o recadinho de que elas são importantes e que a revista é importante para elas. Telefone, mande um WhatsApp ou use a técnica antiga da cartinha. Mande um bilhete, uma carta, mande um cartãozinho para elas, dizendo que elas são importantes e que a revista é importante para elas também. E pensando bem, que tal você dar uma assinatura de presente a alguém que você ama? Ou alguém que você quer que conheça o Evangelho? Venha estar conosco, fazendo mais uma renovação da assinatura. Vamos aumentar a quantidade de assinaturas na nossa região. Eu agradeço a participação de todas que estão conosco assistindo este momento agora. E com muita alegria eu faço esse serviço de coração e que nós possamos estarmos juntas, apesar deste momento de pandemia, não estarmos próximas, mas podemos estar juntas, tanto em WhatsApp, quanto telefone, ou então uma cartinha. Até lá, então. História do dia do pastor aposentado e da pastora aposentada. A história da criação do dia do pastor aposentado e da pastora aposentada é muito bonita. Foi uma ideia inspirada da nossa saudosa irmã Letícia Pantaleão, que foi aprovada no Congresso Distrital das Mulheres do Rio de Janeiro e depois da própria Federação Regional. Hoje, essa comemoração faz parte do calendário oficial de nossa igreja em todo o Brasil. O primeiro culto comemorativo foi realizado na Igreja Metodista de São João, hoje chamada Igreja da Gamboa, no segundo domingo de novembro de 1959, que naquele ano caiu no dia 8, em artigo publicado no Expositor Cristão de 10 de dezembro de 1959. As sociedades de mulheres fincaram um novo marco na história da Igreja Metodista do Brasil, marco assaz amparado de largos propósitos e de si convidativo para a segunda jornada dos pastores e das pastoras, já aposentados e aposentadas, mas ainda operários e operárias da grande causa do Senhor, seu Mestre e Salvador. Estava, pois, criado oficialmente o Dia do Pastor Aposentado e da Pastora Aposentada, segundo domingo de novembro. Nota da redação. O texto acima é parte do programa do culto do Dia do Pastor Aposentado e da Pastora Aposentada, realizado no ano de 2006. Igreja Metodista de Vila Isabel, Jornal da Vila, Rio de Janeiro. Hoje, dia 14 de novembro de 2020, uma singela homenagem pelo Dia do Pastor Aposentado e da Pastora Aposentada e de Viúvas. Boa tarde, meu nome é Mário Césio, presidente da Federação de Homens na Terceira Região, e quero saudar a todas as mulheres e todos os homens que estão participando desse momento especial, deste culto especial, que é o Penta Distrital, promovido pela Federação de Mulheres, na graça, na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero já aqui deixar o meu agradecimento à Federação de Mulheres por essa oportunidade e por esse privilégio de podermos estar participando desse momento e podemos deixar aqui também a nossa pequena homenagem aos nossos pastores e às nossas pastoras. Eu não gostaria de estar mencionando o nome aposentado, porque pastores e pastoras não é um título e também não é uma profissão, mas é um dom de Cristo. Como está escrito lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 11, a eles mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e também para mestres. Então, os nossos pastores e nossas pastoras são nossos pastores e pastoras para sempre, eternamente. Amém? Eu gostaria aqui de estar lendo uma pequena homenagem aos nossos pastores e às nossas pastoras. Queridos pastores e queridas pastoras,
Voltando alguns anos na história de suas vidas, um certo dia, Deus tocou nos seus corações e o chamou para um trabalho muito especial, mas não muito fácil. Nesse dia, talvez vocês tenham se surpreendido, tenham hesitado, ou a dúvida tomou conta dos seus pensamentos. Ou quem sabe ouviram, mas não responderam de imediato. Mas o chamado foi feito, e no tempo certo. Vocês o aceitaram e se dispuseram e se colocaram em prol da obra de Deus. Começou então a preparação para esse grande desafio, e por sinal tão especial, buscando orientação, estudando, orando. Foram chamados e chamadas para serem pastores e para serem pastoras das ovelhas do rebanho do Senhor, para serem guias, para serem amigos e amigas, professores e professoras, orientadores e orientadoras, conselheiros e conselheiras, para pregarem o Evangelho e serem também irmãos e irmãs em Cristo. Serem pastores e pastoras de gente, guiarem muitos filhos e filhas de Deus. Com certeza, nessa caminhada no mistério pastoral, houve momentos felizes e também outros tristes. Enfrentaram desafio, obstáculos, mudanças, mas aqueles que o chamou não o desamparou em nenhum momento. Vocês foram plenamente instruídos na sabedoria divina, guiados e capacitados pelo Pai. Foram porta-vozes do amor de Deus e fizeram a diferença na vida de muitas e muitas pessoas. E hoje ainda o fazem, porque essa tarefa é para a vida toda. Estando ou não à frente de uma igreja, o povo precisa ser guiado e orientado em todos os lugares. Reconhecemos o grande valor que possuem e a vasta experiência. Agradecemos pela dedicação em tudo o que realizaram e pelo muito que ainda irão realizar. O amor ao ministério, a experiência e a sabedoria tão importantes na vida da igreja e com a qual contamos muitas vezes. Agradecemos por terem um dia atendido ao chamado do nosso Pai e por terem dedicado suas vidas ao ministério de serem pastores e pastoras de filhos e filhas de Deus. Receba da Federação de Homens da Terceira Região a nossa eterna gratidão. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua família e principalmente o seu ministério. Amém. Em nome do Ministério de Pastores e Pastoras Aposentados, e viúvas e pastores e pastoras da Terceira Região, temos a certeza de que até aqui chegamos pela fé. Sonhamos, lutamos, oramos, recebemos as promessas de Deus em nossos ministérios e em nossas famílias. Hoje não tão robustos, vigorosos, mas cada vez mais com sabedoria. Nós suportamos ventos, tempestades e ainda seguimos nessa linha de esplendor sem fim. Temos comunhão íntima e intensa com Deus. Ora, nós somos renovados e fortalecidos a cada manhã, voando como águias. Todas as nossas cicatrizes mostram que somos mais fortes e viçosos e partilhando os nossos frutos. E essas cicatrizes nos levaram ao crescimento e às vitórias, como Simeão, Ana, Moisés, Abraão, Sara, recebendo, vivendo e vendo as promessas que ainda se cumprem em nós e por nós. Por nossa fé inabalável no El Shaddai, nosso Deus Todo-Poderoso, fiel e real. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete
nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita nos vai cercando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu.
todo o meu ser. Vai chover, Senhor, e derrama sobre nós águas que limpam, águas que jorram, águas que curam enfermidades, águas que regam e que transbordam todo o meu ser. Vai chover, Senhor, e derrama sobre nós águas que limpam, águas que jorram, águas que curam enfermidades, águas que regam e que transbordam todo o meu ser. O som da chuva. Eu saúdo a todos e todas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar à Federação de Mulheres, na pessoa da sua presidente, Célia. Muito obrigada pelo convite que foi feito. Obrigada por cada mulher também que esteve organizando esse culto. Que Deus continue as abençoando, as agraciando, e vocês estejam sempre, como diz o lema da Federação de Mulheres, vivendo para servir. Que vocês estejam sempre à disposição do Senhor nesta seara. Assim, quero dizer também para vocês que eu vivo para servir. Então, estou à disposição e agradeço muito pelo convite. Nós estamos aqui no templo da Igreja Metodista Central em Sorocaba. Nós estamos completando 81 anos aqui em Sorocaba e estamos comemorando, celebrando o jubileu de cacau da nossa comunidade. Então hoje, para mim, é um motivo mais do que especial estar com vocês, porque nós estamos também celebrando um momento especial da nossa comunidade, né? E eu gostaria de iniciar esse tempo da palavra do Senhor com uma oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo tempo que estamos juntas, ainda que estejamos cada uma na sua casa. Obrigado a Deus, porque o Teu Espírito Santo nos une umas às outras, porque o Teu Espírito Santo é o elo que há entre nós. Louvado e engrandecido seja o Teu santo e glorioso nome. E nesse instante, Pai, em que ouviremos a palavra do Senhor, nós clamamos: vem, ó Deus, e fala com cada um de nós. Que possamos ouvir, ó Deus, a Tua palavra soprando diretamente nos nossos ouvidos e reconhecendo que é exatamente aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Em nome e por amor de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Bom, conversando com a Célia sobre o tema desse encontro, ela me disse que seria vivendo o tempo de Deus em unidade. E para começar, eu fiquei pensando, o que é o tempo de Deus? Então hoje nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos ficar num texto só, nós vamos passear em alguns textos para a gente compreender o que é viver o tempo de Deus em unidade. Vamos começar por viver o tempo de Deus. O que é viver o tempo de Deus? E eu me lembrei então do Salmo de número 90, no versículo de número 4. O Salmo 90, versículo 4 diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que já se foi, e como a vigília da noite.
E me lembrei ainda de um texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Bom, que tempo então é o tempo de Deus? Se para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia, se para Deus 1000 anos é como o dia que já se foi, ou como uma vigília da noite, o que significa então viver o tempo de Deus? Bom, o dia que já se foi, vamos iniciando por aí. O dia que já se foi é o dia que já passou, é um dia que não volta mais. Mas ele é um dia também que já passou rapidamente. Você consegue se lembrar de alguma coisa que você esperou muito para que acontecesse e quando chegou, passou rapidinho? Aquela festa de aniversário que você esperou, planejou, arrumou, comprou, alugou, mas aí ficou tantos meses planejando, preparando, e quando chegou o dia passou tão rapidinho. Você já planejou uma viagem que você ficou meses pagando a viagem, o hotel, o cruzeiro, e ficou planejando, e quem vai com você, e como vai ser, qual roupa vai levar, onde vai deixar o cachorrinho, o periquito, o papagaio, as crianças vão, como vai ser, tem atração para as crianças ou não, vamos deixar as crianças com quem? Bom, enfim, você já planejou? E aí quando chegou no dia da viagem, tudo acontecendo tão maravilhoso, e de repente você fala: nossa, já está no dia de voltar, já acabou, já passou. As mulheres que já têm filhos, como é que foi o tempo da gestação? São 9 meses que parece que são uma eternidade, nunca vai chegar. E a gente espera com tanta ansiedade, com tanta expectativa, aquele dia em que o neném vai nascer, e a gente prepara, e a gente planeja, e pensa no nome, pensa na lembrancinha, e na maternidade, e pensa num milhão de coisas. E aí a gente tem o neném, e de repente a gente fala: nossa, já estou planejando a festinha de 15 anos. Meu Deus, Jesus está indo para a faculdade, ele passou no vestibular, vai para a faculdade, meu Deus, já vai casar. E aí a gente fala assim, olha, a gente costuma falar para as outras mães, né? Depois que está passando o tempo para a gente fala assim, viu? Aproveita agora, aproveita enquanto você está gestante, aproveita enquanto as crianças são pequenas, aproveita a adolescência dos seus filhos, aproveita, porque a gente costuma dizer que o tempo passa rápido. Essa expressão de que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, é como se fosse o dia de ontem, significa que para nós as coisas são muito rápidas, porque a nossa vida é muito rápida, porque a nossa vida é passageira, é efêmera, mas Deus é eterno, e para Deus não há começo, nem meio e nem fim, há simplesmente a eternidade, tempo que nós não sabemos mensurar, porque nós não somos eternos, então nós não conseguimos compreender o que de fato seja o tempo de Deus. Afinal de contas, o tempo para Deus é atemporal. É uma coisa bem estranha, não é? Para Deus não existe tempo, não tem relógio, não tem marcação, começa aqui, termina ali. Para Deus há simplesmente a eternidade. E sabe que Ele nos criou para a eternidade? E nós perdemos a eternidade por causa do pecado. Bom, aí vem então uma outra questão do tempo de Deus.
E eu me lembrei do texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, para falar para vocês sobre este outro tempo, outra característica do tempo de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque Deus diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Justamente para que nós pudéssemos voltar a ter o direito à eternidade, para que nós não fôssemos mais regidos pelo tempo, pelo relógio, pelo calendário, a folhinha, ou as fases da lua e as estações do ano, mas que pudéssemos compreender a eternidade e viver pela eternidade, Deus nos deu um tempo oportuno. Que seria o tempo oportuno de Deus? O tempo oportuno de Deus, ou o tempo aceitável de Deus, é o tempo em que Ele nos oferece uma oportunidade, a oportunidade de salvação. É o dia que Deus preparou para que eu e você conhecêssemos ao plano de salvação, para que eu e você conhecêssemos o Deus que nos salva. Aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que derramou o seu sangue para que eu e você tivéssemos acesso à eternidade, à vida abundante, à vida plena em Cristo Jesus. Foi esse tempo de Deus, esse tempo oportuno, que nos deu a possibilidade de vivermos a eternidade com Ele, e não mais no nosso pecado, morrendo assim para a eternidade. E aí então eu vim pensando o seguinte, que se esse é um tempo oportuno, é um tempo de oportunidades e oportunidade de salvação, oportunidade é algo que a gente não deve desprezar, a gente não deve deixar passar. Por quê? Porque as oportunidades vão embora, não é assim? Então, de repente, surgiu a oportunidade de um emprego, e aí a gente costuma dizer o quê? Não deixa a oportunidade passar, agarra, vai lá, né? Bom, oportunidade de salvação é algo que nós não devemos deixar passar, mas vou dizer uma coisa para você. Essa oportunidade é uma oportunidade que Deus nos oferece, e se nós dissermos não, eis que continuo à porta e bato, e se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Ele continua nos oferecendo esse tempo oportuno, esse tempo da salvação, esse tempo de oportunidade de aceitarmos a salvação. Mas atenção, cuidado, porque esse tempo pode chegar para mim e para você como um momento em que nós nos encontraremos diante do juiz, diante do próprio Deus. E pode ser muito tarde se deixarmos para amanhã aproveitarmos essa oportunidade. Voltando ao tema, esse tempo de Deus que deve ser vivido em unidade, né? Vivendo o tempo de Deus em unidade, é um tempo que nós precisamos então compreender como vivê-lo em unidade. O termo unidade, eu fui procurar um pouquinho lá no dicionário bíblico do pastor João Batista Ribeiro dos Santos. Ele define com a seguinte expressão: a unidade ocorre quando o cristão, de forma consciente e participante na história, permanece em comunhão com Jesus Cristo. Ok, estamos então em unidade com Jesus, já aceitamos o tempo oportuno da salvação, já aceitamos a Jesus, estamos em comunhão com Jesus Cristo. Será que é só isso? Não.
A unidade é estar em comunhão com Jesus Cristo, e estar em comunhão com Jesus Cristo implica em estar em comunhão comigo mesmo, com o meu próximo e com toda a criação de Deus. Então significa que viver o tempo oportuno de Deus em unidade é estar reconciliado com Deus, comigo mesmo, com o próximo e com a criação. Vamos pensar um pouquinho mais acerca disso? O texto lá de João 17, Evangelho de João, e aí é o último texto que eu quero ler com você. Evangelho de João, no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, lá no versículo 21, ele nos diz: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ao estarmos em comunhão com Jesus Cristo, automaticamente estamos em comunhão com Deus Pai e o Espírito Santo. E ao entrarmos em comunhão com Jesus, nós somos impelidos, nós somos impulsionados, nós somos motivados a estar em comunhão com o próximo. Mas a palavra de Deus diz que nós amamos ao próximo como amamos a nós mesmos. Então, primeiro é preciso haver uma reconciliação comigo mesmo. Eu preciso olhar para dentro de mim e me aceitar. É preciso olhar para dentro de mim e me perdoar. É preciso olhar para dentro de mim e me amar. Porque se eu não me amar, se eu não me perdoar, se eu não me aceitar, como é que eu vou amar, aceitar e perdoar ao próximo? Jesus, então, ao nos salvar e nos fazer um só com Ele também faz com que eu e você sejamos tratados lá no nosso interior. Muitas de nós têm uma enorme dificuldade nessa área, e isso não só por conta de autoestima, mas porque nós não nos perdoamos. É preciso nos dar o direito de nos perdoar. Nós precisamos nos reconciliar conosco mesmo. A própria palavra de Deus diz que nós somos embaixadores e embaixadoras do ministério de reconciliação. E precisamos aprender a nos reconciliar conosco mesmo. Nós precisamos reaprender a nos conectar, não só com as redes sociais, mas conectar comigo, com o meu eu interior. Quem sou eu? Quais são as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto? Como eu sou, não o que eu tenho, mas como eu sou. Quais são as minhas características? Quais são as minhas virtudes? Quais são os meus dons? Onde estão as minhas fragilidades também? Porque conhecendo a mim mesmo, eu consigo então agradar ao Senhor e também evitar as pedras no meio do caminho. Bom, viver esse tempo de Deus em unidade, nesses tempos de pandemia, não é tão simples assim, não é verdade? Viver o tempo de Deus em unidade não é tão simples nesse momento em que nós estamos ainda em distanciamento social, ainda evitando aglomerações, ainda evitando lugares com muitas pessoas, né? Que nós ainda não podemos chegar na igreja e dar aquele abraço gostoso no irmão, na irmã, né? Que a gente ainda não pode pegar na mão e dizer a paz do Senhor. Mas viver o tempo de Deus em unidade é crer que Deus não está demorando para acabar com isso tudo. E aí eu consigo me reconciliar com o meu próximo, compreendendo que ainda há tempo. É preciso me reconciliar com o meu próximo por conta do meu jeito de ser.
Porque o meu jeito de ser não agrada a todo mundo. E o meu jeito de ser é diferente dos demais. E cada um de nós, cada uma de nós, tem também as suas peculiaridades, as suas divergências, as suas limitações. E aí eu consigo, então, estar em unidade com o meu irmão, com a minha irmã e até com aqueles que eu ainda não conheço direito, mas que eu respeito, que eu amo e que eu prezo, para que tenha também acesso ao tempo oportuno de Deus. Eu preciso me reconciliar com o meu próximo, preciso me reconciliar com aqueles que estão necessitando de mim ou que estão ao meu redor. É preciso também me reconciliar com a própria natureza, com a criação de Deus, e que envolve muito mais coisas do que simplesmente entender que nós estamos aqui num mundo industrializado. Precisamos entender que há uma criação divina que nos permitiu a vida e que precisa da nossa reconciliação, para que a gente consiga compreender quais são as necessidades dessa criação e o que ela precisa ser preservado nesse tempo. Quais são as coisas que nós precisamos zelar nesse momento, para que essa criação seja preservada. Estar em unidade com Deus significa, então, nos reconciliar consigo mesmo, com o próximo, com toda a criação. E assim nós voltamos àquele lugar que Deus preparou para nós desde o início da criação. O lugar ao lado de Deus. E que para isso Ele criou o tempo oportuno de Deus. Bom, viver então esse tempo de unidade nesse momento da pandemia é crer que Deus não está demorando para acabar com a pandemia, mas Ele está nos permitindo um tempo oportuno de salvação. Pense comigo, Deus tem nos abençoado nesses dias com um tempo especial para que a gente possa voltar a refletir sobre aquilo que realmente importa para nós, e aquilo que realmente é essencial nas nossas vidas, tanto na reconciliação com Ele, como na reconciliação conosco mesmo, na reconciliação com o próximo e na reconciliação com toda a criação. Pensa comigo, vamos pensar primeiro na reconciliação com Ele mesmo, com Deus. Nós tivemos tempo para voltar a fazer as nossas devocionais, tivemos tempo para ouvir a palavra de Deus, ouvir um cântico, nos ajoelhar, nos colocar em oração. Nós tivemos tempo para nos reconciliar com Deus. Quantas pessoas que estavam fora das igrejas e que estão hoje voltando para suas comunidades, ainda que online, virtualmente, mas estão voltando para suas comunidades ou estão conhecendo novas comunidades e porque estavam afastadas do Senhor. Quantas pessoas que não faziam as suas devocionais porque não tinham tempo e que voltaram a fazer e que estão levando isso como um aprendizado desse tempo oportuno de Deus. Reconciliação conosco mesmo, um tempo para nos amar, tempo para nos cuidar da alimentação, cuidar da saúde, cuidar do sono, cuidar do descanso, cuidar do lazer. Quanta coisa nós pudemos refletir nesse tempo acerca do cuidado conosco mesmo, das coisas que a gente estava deixando assim passar porque não tinha tempo. Deus também nos deu esse tempo para nos reconciliar com o próximo. Quantas famílias
estão se reencontrando dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa, depois de anos vivendo como se fossem estranhos dentro do ninho, porque passavam mais tempo no trabalho, nos estudos, na academia, na lanchonete e não dentro das suas casas com as suas famílias. Muitas dessas famílias estavam tão desconectadas, mas tão desconectadas entre elas mesmas, que durante a pandemia não conseguiram se resolver e se separaram, porque descobriram que de fato estavam desconectadas há muito tempo. Quantas famílias também tiveram oportunidade de se reconectar, se reconciliar nesse tempo oportuno de Deus. E ainda esse tempo que nos possibilitou nos reconciliar com a criação. Sabe, quantas vezes durante a pandemia você olhou para o céu e pensou assim: nossa, está mais claro o céu, parece que tem mais estrelas no céu. Às vezes é porque a gente não olhava também, né? Não parava para olhar. Mas o mundo parou por um tempinho e nos deu a oportunidade de ouvir os passarinhos cantando, a cigarra cantando. Deu a oportunidade para a gente de observar as fases da lua. Quanto tempo você não parava para observar as fases da lua? Já reparou que agora tem um monte de fotos da lua, da florzinha, da estrela, do sol e um monte de coisa da natureza nos Instagrams e Facebooks e por aí vai. Por quê? Porque nós precisávamos voltar a nos conectar com aquilo que de fato é essencial. Precisávamos nos reconciliar com a criação. E Deus nos deu esse tempo oportuno. Será que todos vivem esse tempo de Deus em unidade? Será que todos vivem esse tempo oportuno de Deus só porque nós estamos em pandemia? Não. Muitas pessoas vão passar pela pandemia e vai continuar tudo na mesma. Afinal de contas, elas acham que é apenas uma perda de tempo. Mas para nós, cristãos e cristãs, nós precisamos enxergar com outros olhos. Vai muito além disso. Nós enxergamos como o tempo oportuno de Deus, porque Deus nos preparou um tempo de salvação, porque Deus nos preparou um tempo diferenciado. E qual é a nossa missão agora, diante de tudo isso? Anunciar o tempo oportuno de Deus para a salvação de homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que precisam conhecer ao Deus ao qual nós servimos, porque servimos a um Deus único e servimos aquele que misericordiosamente e pacientemente espera o tempo em que a gente o aceite, espera o tempo em que a gente se arrependa dos nossos pecados, espera o tempo em que nos reconciliemos com Ele, conosco, uns com os outros e com toda a sua criação. Que Deus nos dê a graça de viver esse tempo oportuno em unidade. Que Deus nos dê a graça de alcançarmos muitas pessoas de todas as idades para a sua presença. E que Deus nos abençoe nesse tempo oportuno de Deus, vivendo o tempo de Deus em unidade. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê paz. Seja sobre nós a graça do Senhor e confirma, sim,
Meus irmãos e minhas irmãs, familiares dos pastores e pastoras aposentados, que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam sobre a vida de vocês. Certamente durante este culto vocês foram homenageados, histórias foram relembradas e a vontade do pastoreio ainda deve permanecer latente no coração de vocês. Pois quem foi pastor nunca deixa de ser pastor. Quem foi pastora nunca deixa de ser pastora. A instituição pode aposentá-los, mas Deus conta com vocês para o pastoreio do seu rebanho. Para mim, é uma alegria estar aqui participando desse momento, parabenizando a cada um de vocês pelo seu dia. Que Deus abençoe, dê graça, dê paz, dê alegria ministerial. Onde você estiver, você é bênção de Deus. Oremos neste momento da finalização do culto e em seguida recebamos a bênção. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida de homens e mulheres que deram sua vida em favor do ministério pastoral. Oramos pedindo que o Senhor os abençoe, os guarde, na fé, na esperança de que jamais abandonaram a sua vocação. Que o Senhor continue dando eles alegria ministerial na igreja onde estiverem inseridos, que eles possam ser utilizados para o louvor da tua glória, para a exaltação do teu nome. Nós nos alegramos com o dia do pastor e da pastora aposentada, porque homenageamos homens e mulheres que viveram para o Evangelho e para a causa do Reino. Isso ninguém lhes tirará. O galardão da vitória certamente está reservado a cada um deles e a cada uma delas. E neste momento que finalizamos esta programação de celebração pela vida dos pastores aposentados, das pastoras aposentadas, nós o encerramos debaixo da tua bênção. Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça, o amor e a consolação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de vocês, irmãos e irmãs, pastores e pastoras, e que seja não somente hoje, mas sempre presente na sua vida e na vida da sua família. Em nome de Jesus, nós vos abençoamos. Amém.
você se desanimou, se o dia nem foi tão bom, se parece que a situação não tem mais jeito, se você até se cansou de esperar por algo melhor, pense um pouco além desse instante, pense nas bênçãos que recebeu. Conte as vezes que o sol já brilhou, conte as vezes que você respirou, conte as vezes que você já sorriu, conte as bênçãos, muita gente não viu. Conte as vezes que você acordou, conte as vezes que alguém o abraçou, conte as bênçãos, conte na sua mão, conte as bênçãos, conte com gratidão. Se alguns dias são duros demais, se o sono demora a chegar, se você procura respostas e não encontra, não pense que isso é o fim, não desista tão cedo assim, pois o Deus que cuida das aves é quem vai cuidar de você e de mim. Não cai uma lágrima sem que Ele não saiba, dele há poder pra curar sua alma. O futuro está em suas mãos, Ele é o dono do seu coração. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Conte as vezes que o sol já brilhou, conte as vezes que você respirou, conte as vezes que você já sorriu, conte as bênçãos, muita gente não viu. Conte as vezes que você acordou, conte as vezes que alguém o abraçou, conte as bênçãos, conte na sua mão, conte as bênçãos, conte nas duas mãos. Conte agora, conte agora, conte agora, mas conte com gratidão, com gratidão.